Aprenda o método fácil para ler e interpretar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse no curso Interpretação Bíblica Gênesis a Apocalipse. Link na descrição. Então vamos lá, e você está preparado para receber um pouquinho mais do Senhor? Eu tenho estado muito preocupada, porque ao longo da minha jornada eu tenho visto muitos homens e mulheres de Deus, daqueles que mais me inspiraram na minha vida cristã. Eu sirvo ao Senhor desde a minha tenridade, desde a minha infância. E muitos deles eu procuro hoje na jornada cristã, no ministério, e não os encontro mais. Eles ficaram prostrados, muitos derrotados em algum lugar da sua jornada. Para mim, eles eram os meus referenciais humanos, daqueles que a gente costuma dizer: quando eu crescer eu quero ser igual fulano, igual Beltrano. E eles começaram muito bem a jornada, mas não terminaram. E sabe de uma coisa? Terminar a jornada, cumprir o propósito, chegar ao fim, romper a linha de chegada é mais importante do que como e quando você começou a sua jornada. E o que é mais triste é ver que, apesar de serem grandes homens e mulheres de Deus, que alguns inspiraram toda essa nação, nações da terra, hoje estão, infelizmente, amargando uma vida destruída pelo pecado, as suas famílias destruídas, um ministério esquecido, talvez envoltos em grandes heresias. E quer saber de uma coisa? Cada um de nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça conosco. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3, na verdade, versículo 1 e 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Primeiro, o autor começa a falar: olha, visto que nós temos uma grande nuvem de testemunho, ele está se referindo àqueles heróis da fé, aqueles heróis que suportaram tudo até a morte, as covas de leões, os seus corpos sendo acesos nas colunas em Roma. Eles suportaram tudo. Visto que esses são as nossas testemunhas, nós deveríamos correr com perseverança a nossa carreira proposta. Deixa eu te falar uma coisa: você nasceu com uma carreira proposta já. O seu livro já está todo completo, desde o começo, do início até o the end, o último capítulo, o ponto final. Mas muitos, infelizmente, não completaram o seu livro. E o meu desejo é que você, depois dessa palavra, se inspire, se anime a permanecer apesar das dificuldades. O escritor diz: visto que nós temos essa grande nuvem de testemunha, nós precisamos com perseverança correr a carreira que está proposta. Mas antes, nós temos que nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado. Eu acho interessante, porque o escritor usa duas palavras diferentes: desembaraçando de todo o peso e todo o pecado. E eu, no meu entendimento aqui, na minha hermenêutica, entendo que são duas coisas diferentes, porque não tem como nós chegarmos ao final da nossa carreira, cumprirmos o nosso propósito, exatamente como Paulo fez: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não tem como chegarmos lá se nós estivermos embaraçados em duas coisas. Primeiro, Paulo fala a respeito do pecado, mas depois Paulo diz: desembaraçando-nos também de todo o peso. O meu propósito hoje aqui não é falar com você a respeito do pecado, porque é uma coisa tão óbvia que o pecado nos tira do propósito do Senhor, nos tira do propósito do céu, da nossa carreira. Isso aconteceu desde Adão e Eva. Foi o pecado que os tirou do propósito, do relacionamento, daquilo que Deus havia projetado para eles. Então eu não estou aqui para falar de pecado, mas hoje eu quero tomar o meu tempo aqui para falar a respeito dos pesos que nós muitas vezes nos embaraçamos nesse percurso, ainda que o nosso coração seja bem motivado, ainda que a nossa grande paixão seja o Senhor. Muitas vezes nós nos encontramos embaraçados em pesos, amarrados em algumas coisas
sutis que tem tirado ao longo dos anos muitos homens e mulheres de Deus, gente muito boa, da melhor estirpe de fé, de espiritualidade, tem tirado esses homens e mulheres do caminho, do propósito, da carreira proposta. E que pesos seriam esses? Quando eu falo de peso, embaraçado em peso, eu me lembro, eu não sei você que assistia aí aqueles desenhos animados, mas eu me lembro quando eu era pequena, eu assistia uns filmes ou uns desenhos animados em que aqueles presos tentavam fugir da prisão e eles tinham nos seus pés como que uma bola de ferro. E a intenção deles era que eles conseguissem correr até chegar a um lugar seguro, livre da cadeia, da prisão, e que eles não fossem pegos. Mas isso era uma ilusão, porque com certeza uma pessoa embaraçada numa bola de ferro, amarrada, nunca vai conseguir mais do que alguém que não tem em si um embaraço. Por isso o alvo do Senhor para nós, a proposta é: desembarace hoje de todo pecado e de todo peso, para que você corra a carreira e chegue até o final.